Pessoal, boa noite. Então vamos começar. A gente parou na última aula fazendo aquelas medidas várias vezes, né, do período de oscilação de um sistema massa-mola. E hoje a gente vai, naquela aula a gente aprendeu sobre como fazer um histograma daqueles dados, né, e organizá-los de forma a interpretá-los. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de outras medidas. Eu vou pedir a vocês que, quando tiver dúvida, por favor, me interrompam, né, que aí eu paro para explicar. Então, se alguém tiver microfone aí, por favor, me dá um alerta aí, se chegar uma mensagem de texto no chat também. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu vou passar essa parte aqui da questão de medida de tendência central, e aí sim vocês vão poder trabalhar com aqueles dados, né, da medida, né, do período do sistema massa-mola. Então, como nós aprendemos, né, a gente tem, se a gente fizer uma tabela de frequências, né, ou um histograma, a gente tem uma visão dos dados, mas essa visão não é muito clara, a gente não tem números, né? E assim, para a gente é mais fácil trabalhar com números, muitas das vezes. Às vezes é interessante se representar com gráficos, histogramas, né? Mas um número muitas vezes é necessário. Então, você precisa necessariamente determinar o número, né, que representa aquela distribuição, né? Esses números que representam aquela distribuição da amostra ou da população são chamados os valores de tendência central, como eu mencionei. Ele vai indicar, né, a concentração da população da amostra. Alguns exemplos de valor de tendência central. O primeiro, mais simples, né, o ponto médio. Deixa eu só aceitar o aluno aqui. Boa noite, Ronald. Então, o ponto médio, né, que é a forma mais simples de se obter o valor da tendência central, é você pegar, né, organizar os seus valores de forma crescente, pegar o maior valor, o menor valor, né, somar os dois e dividir por 2. Vamos supor que você está lá no laboratório medindo o comprimento L de uma régua, né? Então você foi lá, pegou um instrumento com precisão de 0,5 metros, tá joia? Não, com erro, tá? Precisão de 1,0 metros, tá certo? E o erro dado por isso aqui. Beleza. E aí você fez algumas medidas. Você mediu lá 10 metros, né, mais ou menos 0,5. Fez outra medida, deu 15 metros. Fez outra medida e deu 11 metros. Fez outra medida, deu 10 metros. Vamos supor que você fez essas medidas, né? De acordo com essa regra, você vai pegar o maior valor, que é 15, né, 15, mais o menor valor, que é 10, e dividir por 2, né, que vai dar 25, dividir por 2, vai dar 12,5 metros. Então, esse seria um ponto médio, né, um valor de tendência central para essa distribuição aqui de 4 valores. Ela é uma distribuição fácil de ser feita, né, um valor fácil de ser calculado. O problema dele é que ele está muito suscetível a erros, né? Por exemplo, o seu maior valor ou o seu menor valor, ele pode ser, por exemplo, acontecer um problema do instrumento, né? Muitas vezes, quando você vai fazer uma medida física, você coloca uma máquina para fazer captura de dados. Então, você está com um telescópio apontado, né? Você coloca um conversor analógico digital e vai fazendo captura de dados. Então, se você quiser calcular um ponto médio, né, pegar o maior valor e o menor valor, você pode pegar, por exemplo, um erro da máquina, né? E aí não é um valor interessante. Para uma distribuição uniforme, né, sem muitos erros, é uma estimativa boa,
quer dizer, razoável. Outro valor de tendência central é a moda, né? A moda, né, ela pode ser feita com valores inteiros, né, ou com números reais. Por exemplo, nós fizemos na última aula a questão do uso de camisas, né? E aí nós tivemos uma distribuição em que estava na moda, né, a camisa mais usada era na cor preta, né? Então a moda, ela é a classe mais repetitiva, entendeu? Isso para números inteiros, né? Camisa, cor, a gente não consegue dividir. Quando nós tomamos medidas, por exemplo, eu quero fazer a medida da altura, a moda da medida da altura. Então eu tenho uma distribuição aqui que, por exemplo, central, né, que vai, sei lá, de 1,70 até 1,80, né? E eu quero a moda, né? A classe mais repetitiva é essa, só que aqui eu trabalho com números inteiros. O que eu faço? Eu pego o ponto médio aqui, tá joia? E aí eu falo que esse ponto médio é a moda da distribuição. Quando os valores não repetem, né, numa amostra de dados reais, podemos utilizar como moda o ponto médio da classe mais frequente. Foi isso que eu falei anteriormente. A mediana. A mediana é um valor que eu acho muito interessante, porque ela desvia justamente, né, de erros grotescos, né, na medida. Por exemplo, eu estou fazendo uma medida de distância, né, do aglomerado. Então, vamos pôr aqui que eu peguei uma medida e achei 500 kiloparsecs, sei lá, 10 kiloparsecs, 15 kiloparsecs, 12 kiloparsecs e, sei lá, 11 kiloparsecs. Então eu estou medindo a distância do aglomerado, né, do observador, e aí eu tenho essas medidas. Vocês podem observar, né, que essa medida 500 era uma medida que provavelmente está errada, né, porque ela se difere muito das outras. Se eu pegar o ponto médio aqui, né, a regra do ponto médio vai ser 500 mais 10 dividido por 2. Né, vai dar um número extremamente errado. Se eu pegar um histograma, esse histograma vai ficar totalmente esticado, né? Esse 500 vai estar lá no outro lado. O que eu posso fazer? Posso pegar a mediana. A mediana, eu vou ordenar esses dados, né? Então, 10, 11, 12, 15 e 500, né? Kiloparsecs, 1000 parsecs. E aí eu pego o ponto do meio. Então, pego 12. Né? Com isso, eu consigo eliminar, né, ruídos na minha amostra de dados. Pessoalmente, eu gosto bastante de usar a mediana. Quando eu estou trabalhando com dados experimentais, né, com tratamento de dados experimentais, eu costumo comparar bastante o que sai da mediana com o que sai das outros valores de tendência central para adotar uma melhor referência. Então, como eu falei, né, a mediana é bastante robusta, ela vai dar o valor de tendência central da amostra ou da população, principalmente quando a distribuição de dados é assimétrica, como é o caso do exemplo que eu citei, né, do 500, e aí a gente calcula. Isso aqui é feito no computador, tá, pessoal? Na verdade, a gente não vai trabalhar só com 5 dados, você vai trabalhar com 1 milhão de dados, tá? Então você joga essa tabela com 1 milhão de dados e pede mediano. Ele vai ordenar e vai achar para você. Mas se você for fazer no método antigo, na mão, a regra é essa. Se o seu número de dados é ímpar, você vai pegar o enésimo dado mais 1 dividido por 2. Né? Então, se são 5 dados, né, tem o x1, x2, x3, x4 e o x5, né? Então seu m é 5, então você vai pegar o x,
5 mais 1 dividido por 2. Ou seja, 5 mais 1 vai dar 6 dividido por 2, você vai pegar o x3. Então você vai pegar este valor. Então essa é a regrinha. Também se você for construir um programa, né, para desenvolver, para calcular a mediana, você vai usar essa regra. E se for par, é essa regrinha aqui, ó. Então se você tem x1, x2, x3 e x4, né, o n é 4, então a mediana ela vai ser o x4 dividido por 2, que é o x2, mais o x4 dividido por 2 mais 1, que é o x3 dividido por 2. Então isso aqui vai ser o x2 mais o x3 dividido por 2. Então vai ser a média aqui desses dois pontos centrais. Vou só dar uma olhada, ver se vocês estão perguntando aí alguma coisa. Opa. Boa noite, Max. Pessoal, por enquanto tá tranquilo? Vamos voltar no x2. Vamos lá. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Então, vou voltar aqui nesse de cima. Quando eu falo... Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma distribuição x, né? Fui lá e medi comprimentos, que é assim, 1,0 metros. Já vou colocar em ordem, tá? 1,1 metros, 1,2 metros, 1,3 metros. Então, 1, 2, 3, 4, 1,5 metros. Beleza, já coloquei em ordem. Então, quando eu falo x1, então esse cara aqui é o x1, esse cara aqui é o x2, esse cara aqui é o x3, esse cara aqui é o x4 e esse cara aqui é o x5. Tá? Eu estou dando o nome deles pela posição deles no vetor de dados. Então, x1 na posição 1, x2 na posição 2, x3 na posição 3, x4 na posição 4 e x5 na posição 5. Quando eu quero calcular a mediana, né, eu tenho que pegar o valor central desses dados. Eu sei que vai dar o x3 aqui, porque essa amostra é muito pequena. Então, eu calculo aqui né, supondo aqui que eu estou construindo um algoritmo, né, para fazer o cálculo dessa mediana. Então, eu falo com o algoritmo, calcule a mediana. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai ver quantos valores eu tenho no meu vetor, que são 5, né? Então, para calcular a mediana, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, ó, eu tenho que pegar o valor tal que a posição dele é o tamanho do meu vetor, que são 5, mais 1, dividido por 2. Ou seja, eu tenho que pegar um ponto do vetor, que é 5 mais 1, vai dar 6 dividido por 2, o ponto 3. É o terceiro valor do meu vetor. Aí ele vem e coleta esse valor e apresenta na tela como mediano. Agora, para a situação quando você tem uma distribuição par, né? Você foi lá no laboratório, pegou o voltímetro, mediu várias tensões. Então você foi lá medir as tensões sobre uma lâmpada, né? Então, tensão deu 1,11 para o primeiro valor, deu 1,13 para o segundo valor, deu 1,15 para o terceiro valor e deu 1,18, né, para o quarto valor, isso tudo em volts. Então eu vou chamar esse cara aqui de x, tá? Apesar de não ser x, eu vou chamar aqui de x1, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Né? Quando eu jogar lá no meu algoritmo, ele vai interpretar da seguinte forma. O meu vetor tem 4 elementos. Né? Então n é igual a 4. Então a minha mediana vai ser o x, a posição x, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2, mais a posição x, 4 dividido por 2, mais 1. Isso tudo dividido por 2, ou seja, será a posição x2 mais a posição x2 mais 1, x3, dividido por 2. Então, o x3 é 1,15
Então, 1,15. E o x, não, desculpa, o x2 é 1,13. O x3 é 1,15. Isso tudo dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 1,13 mais 1,15 vai dar 2,28. Dividido por 2, isso aqui vai dar 1,14 volts. Deixa eu retornar aqui. Beleza, Rafaela. Pode ficar à vontade para perguntar. Então, dando sequência. Então, essas são as dois exemplos que eu fiz. Aqui tem mais exemplos, né? Vamos dar aqui a seguinte distribuição. Eu tenho uma distribuição aqui de 7 valores de alguma medida. Então, primeiro valor 5, 7, 8, 10, 12, 15 e 20. Então, são 7 valores. Então, eu quero a mediana. Então, vai ser a 7 mais 1, né, dividido por 2. Vai ser o quarto valor. E o quarto valor é 10. Tá? Pega o valor central. Próximo exemplo para uma distribuição par, né? Eu teria que pegar um valor aqui, no meio dessa distribuição. Então, eu tenho que pegar o valor, são 6 valores, 6 dividido por 2, o terceiro valor, e o 6 dividido por 2 mais 1, que é o quarto valor. Isso dividido por 2, então dá 5 mais 6 dividido por 2, que dá 5,5. Então, essas são as duas medianas. Outro valor, né, mais popularmente usado é a média aritmética, né? Ele é bem utilizado, mas a resposta dele é boa quando a sua distribuição ela é bem comportada, né? Se você não tem muito uma distribuição uniforme, uma distribuição normal, desculpa. O que você faz para calcular a média aritmética? Você soma todos os valores e divide pelo número de valores que você está somando, né? Então, vamos supor, o aluno tirou nota 5 na primeira prova, tirou nota 8 na segunda prova, tirou nota 7 na terceira prova, tirou nota 10 na quarta prova. Ele quer saber a média das notas dele. Eu somo todo mundo, então é 5, mais 8, mais 7, mais 10, e divido isso tudo pelo número de notas, 4. Então, 5 mais 8 vai dar 12, né? Com 10 dá 22, com 7 vai dar 29. 29 dividido por 4. Dá 4 vezes 7, 28. 7 vezes 4, 28. Dá 7, aí vai sobrar 10, por 4 vai dar 2, sobra 2, 5, 7,25. É a nota do aluno. Tranquilo? Então, somo todo mundo, dividido pelo número de medidas. Essa é a média aritmética simples. Tem a média ponderada também, né? Que você coloca pesos estatísticos, né, em elementos diferentes da população, que é dessa forma, né, a soma ponderada de todos os dados, né, dividido pela soma de todos os pesos. Então, vamos supor que eu dei uma atividade, vamos supor que eu dei uma lista de exercícios, vamos pegar uma disciplina que eu estou dando lá, Física 1. Eu dei uma lista de exercícios que valia 10 pontos, mas o peso era 3. Então, peso 3 vezes a nota. E de uma prova que o peso é 7. Então, 7 vezes a nota da prova. Aqui é a lista. E aí, são 4 notas. A nota 3 é outra lista. Então, 3 vezes a lista. E a nota 4 é igual a 7 vezes a outra prova. Aí vamos supor que o aluno foi lá na sala e tirou, fez a lista completa, tirou 10 na lista 1, e na lista 2 ele não completou a lista e tirou 8.
Na prova 1, ele tirou, então aí que ele tirou 8. E na prova 2, ele tirou 5. Qual que seria a média desse aluno? Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui. Bota aqui. Deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Tá, volta. Pode, mano, descartar. Sérgio, qual a diferença da primeira média e esta? A média simples e a média ponderada, ô Sérgio? Beleza. Eu vou voltar nela e eu explico de novo. Então vamos lá. Então, essa é a média simples, né? A média aritmética simples. Vamos supor, vamos tratar com as notas de novo. Vamos supor que vamos supor que você está numa disciplina, né? E você combina com os alunos que a nota deles será a média simples de todas as atividades, né? Então vamos supor que você deu 6 atividades ao longo do semestre. Então a nota 1 foi igual, para um aluno qualquer da sala, você pegou, a nota 1 dele foi 6, né, valendo 10. A nota 2 foi, sei lá, 8. A nota 3 foi 10. A nota 4 foi 9. A nota 5 foi 7. E a sexta atividade, nota 6, foi 8. A média simples, né? Ela é a soma de todo mundo, né? Então eu vou pegar e fazer um somatório, né, do meu primeiro I, comecei em 1, até o meu enésimo I, até 6, dos meus NI, né, dividido pelo número de notas, que é 6. Então isso aqui vai ser, meu N1 é 6, meu N2 é 8, então 6 mais 8. O meu N3 é 10, N4 é 9, o N5 é 7 e o N6 é 8. Então eu somei todo mundo e vou dividir pelo número de notas, que são 6 notas. Então a média vai ser, vou ver se essa calculadora aqui ligou. Então vai ser 6 mais 8 mais 10 mais 9 mais 7 mais 8. Isso aqui vai dar 48 dividido por 6. Então, isso vai dar 8. A nota final, né, desse aluno vai ser 8. Essa é a média simples, tá? A média ponderada agora. A média ponderada, você dá pesos, né, a cada um membro da sua amostra. Então, vamos supor que um determinado professor resolveu dar 4 avaliações, né? 2 listas e 2 provas. E ele deu pesos diferentes para a lista e para a prova, né? Ele deu peso à lista, né, que eu vou chamar de L. Ele deu peso 3. E para a prova, que eu vou chamar de P, ele deu peso 7. Né? Ele quis dar 30% da nota para as listas, 70% da nota para a prova. Vamos supor que o aluno tirou na lista 1, ele tirou 9. Na prova 1, ele tirou 8.
Na lista 2, ele tirou 6. E na prova 2, ele tirou 5. Tá? Como que eu vou calcular a média ponderada? A média ponderada vai ser o valor da minha amostra, né? Então, lista 1 tirou 9. Vezes o peso dela. O peso dela é 3. Mais a nota da prova 1, que é 8, vezes o peso dela, que é 7. Mais a nota da lista 2, que é 6, vezes o peso dela, que é 3, mais a nota da prova 2, vezes o peso dela, que é 7. Dividido pela soma dos pesos, tá? Então, aqui o peso eu tenho 3, mais 7, 10, mais 3, 13, com 7, 20. Então, dividido por 20. Então, a média ponderada será 9 vezes 3, mais 8 vezes 7, mais 6 vezes 3, mais 5 vezes 7. Isso aqui deu 136. 136 dividido por 20. Dividido por 20 dá 6,8. Então, a média final dele foi 6,8. Então, essa é a diferença. Na média simples, eu não tenho esses pesos, né? E na ponderada, eu coloco pesos em cada elemento da amostra. Conseguiu entender? Deixa eu voltar lá. Sérgio? Beleza. Entendi. Beleza. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, essas são as médias. A média ponderada, na física, não é muito usada. Não. Aí vamos fazer um exemplo aí, né? Dado uma amostra, né, de pessoas adultas, dado uma amostra de alturas de pessoas adultas do sexo masculino, então essas aqui são as alturas, né? O que a gente quer? Quer calcular o ponto médio. Então, o ponto médio vai ser o menor valor, 1,58, mais o maior valor, 1,91, dividido por 2. Então, o ponto médio dá 1,745. Tá joia? Vamos calcular a moda, né? Pegando aqueles dados lá e fazendo uma distribuição em classes, né? Você tem aqui a classe mais frequente, é aqui entre 1,70 e 1,78, né? Então, pegando a média aqui, né, vai dar por volta de 1,74. Isso, 1,74. 7455 na calculadora. A mediana são 30 valores, né? Eu tenho que pegar o valor entre o valor 15 e 16 e dividir por 2. Né? O 15 dá 1,75, o 16 dá 1,76, dividir por 2 dá esse 17755. 1755. A média aritmética, né? Somo todo mundo, divido por 30, vai dar aí 1756, né? E aí eu represento todo mundo, né? Como essa distribuição é uma distribuição bem organizada, né? Ela não é assimétrica, vocês podem ver que ela parece uma gaussiana. Ela sobe aqui no máximo, depois desce. Vocês veem que as tendências centrais, elas são muito próximas. Dependendo da sua distribuição, isso não vai ser verdade.
Outra informação, né, que nós podemos tirar, né, de uma amostra é a análise da dispersão dos dados, né? Como dispersos esses dados eles estão. Por exemplo, aqui eu tenho a idade média dos alunos do lado de cá, né? E aqui um outro histograma também com idade média dos alunos. Na distribuição da esquerda, em verde, nós temos uma distribuição com uma maior dispersão, tá certo? A caneta pulou aqui. Você tem uma distribuição muito mais dispersa. E essa aqui, a distribuição está bem mais exata, tá joia? Então quer dizer que nessa sala aqui, eu tenho aluno entre 11 e 14 anos, né? E com um pico aqui, aproximadamente 13 anos. Então eu tenho 13 mais ou menos 1,5 anos de idade. Já aqui nessa distribuição, né, eu tenho um pico aqui em 13 anos, mas a distribuição vai de 8 a 18 anos. Então eu tenho, quer dizer, 13 mais ou menos 5 para cima e para baixo. Então, quer dizer que essa distribuição aqui tá bem mais dispersa do que a distribuição da direita. E a gente pode usar ferramentas matemáticas para aferir essa dispersão, né? Então, a principal diferença é a dispersão, né? Como eu falei anteriormente, os dados do primeiro variam no intervalo aproximadamente entre 8 e 17,5 e o segundo entre 11,5 e 14,5 aproximadamente. A largura de cada classe do histograma também mostra que a segunda distribuição tem uma dispersão menor, como eu falei, né? E existem vários valores representativos para essa dispersão. O primeiro valor, que é o mais simples, é o desvio médio, né? A equação para você calcular o desvio médio é da seguinte forma. Vamos supor, né? É da seguinte forma, eu vou falar a equação e vou fazer um exemplo. Eu tenho os meus valores I, né, menos a média desses valores dividido por N. Vamos supor que você foi lá na sala, né, na aula, e tirou 4 notas. Nota 1 igual a 3, nota 2 igual a 7, nota 3 igual a 8 e nota 4 igual a 5. Né? Você tirou essas 4 notas. E você quer calcular o desvio médio dessas notas. Primeira coisa, você calcular a média. Né? A média vai ser a soma de todo mundo dividido pelo número. Então, somo esse com esse com esse com esse dividido por 4. 3 mais 7, 10. Com 8, 18. Com 5, 23. Dividido por 4. Isso aqui, 23 dividido por 4, vai dar 5,75. Beleza. E aí a minha dispersão, como que eu calculo essa dispersão? A dispersão vai ser igual ao módulo, né, do primeiro valor, 3 menos 5,75, mais o módulo do segundo valor, 7 menos 5,75, mais o terceiro valor, 8, menos 5,75, vou ter que fazer subindo aqui, mais o último valor, 5 menos 5,75. Isso tudo dividido pelo número de medidas, que são 4. Então eu vou pular cá para cima, né? Então D vai ser igual a 3 menos 5,75, 2,75 negativo, mas é um módulo, vou pegar o 2,75 positivo, mais 7 menos 5,75 dá 1,25, mais 8 menos 5,75, 2,25, mais 5 menos
menos 5,75 dá 0,75. 0,75, isso tudo dividido por 4. Deixa eu só fazer essa conta aqui. 2,75 mais 1,25 mais 2,25 mais 0,75 dá 7 dividido por 4, dá 1,75. Então aqui eu estou falando o seguinte, que a sua média foi 5,75, né, com uma dispersão de mais ou menos 1,75. Beleza? Deixa eu só aceitar um aluno aqui. Uai. Acho que alguém tinha pedido para entrar na sala. Ah, pediu. Boa noite, Ederson. Então vamos seguir, pessoal. Então esse é o desvio médio, tá certo? É uma ferramenta interessante, mas não é uma ferramenta muito robusta, não. Né? Uma ferramenta robusta, que é bastante utilizado na pesquisa, é o desvio padrão. Né? O desvio padrão, você tem desvio padrão da amostra e tem desvio padrão da população. Né? Nessa calculadora científica aqui, ó, ela tem a opção 10VA e 10VP. Né? Vocês vão ver também acho que no Excel também tem desvio padrão da amostra e desvio padrão da população. Na física a gente sempre vai usar desvio padrão da amostra. Né? A gente nunca trabalha com a população inteira. Não tem como fazer todas as possíveis formas de se realizar um experimento. E como que é feito esse cálculo? Novamente, a gente vai precisar da média, tá certo? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. A gente representa ele pela letra sigma, tá? A gente vai precisar da média, então calcula a média da sua amostra, a média simples. E aí pega cada elemento da sua amostra, diminui da média, subtrai da média e eleva ao quadrado. Né? E vai somando isso. Então, se eu pegar a amostra anterior, N1, 3, 7, 8 e 5. Então as notas 3, 7, 8 e 5. E eu sei que a média aqui, que eu calculei anteriormente, é igual a 5,75. O que eu vou fazer aqui dentro dessa raiz? Né? Vai ser a raiz quadrada, né, do x1, né, o 3, menos 5,75 elevado ao quadrado, mais a segunda nota, 7, menos 5,75 elevado ao quadrado, mais a terceira nota, 8, menos 5,75 elevado ao quadrado, mais 5 menos 5,75 elevado ao quadrado. Isso dividido por n menos 1. N menos 1, pessoal, então n é 4, 4 menos 1. Quando é o desvio padrão da população inteira, não tem esse menos 1. Quando é da amostra, é n menos 1. Isso tudo dentro da raiz. E aí vocês calculam essa raiz e acham o desvio padrão. Vocês viram que para 4 valores já é complicado. Né? Para fazer isso na física, a gente usa a mão de programas. Né? Por exemplo, a gente pode usar o SciDavis. Vou deixar ele abrindo aqui, que ele demore, e eu faço o exemplo com vocês lá. Ele já solta isso tudo para a gente. Deixa eu voltar para a apresentação enquanto o SciDavis está abrindo. Um exemplo, aqui é o exemplo que eu resolveria lá no quadro com vocês. Eu tenho aqui uma dada amostra, né, de alturas do sexo masculino. Vou sair dele.
E eu quero o desvio médio e o desvio padrão, né? O SciDavis vai calcular só o desvio padrão, o desvio médio tem que fazer na mão. Vou fazer no Excel, que eu consigo fazer o desvio médio no Excel. Excel ou BR Office dá para fazer do mesmo jeito, tá? O Calc. Parece aí. Apareceu. Então eu vou digitar esses valores aqui para a gente fazer. Então 1,58, 1,64, 1,66, 1,69, 1,70, 1,71, 1,72, são 3 1,72, 1,72, 1,72, 1,73, 1,73, 1,74, 1,74, 1,75, 1,75, 1,75, 1,76, 1,76, 1,76, 1,77, 1,77, 1,77, 3, 1,78, 1,78, 1,79, 1,80, 1,83, 1,85, 1,87, 1,90 e 1,91. São 30 valores. Beleza. Vou maximizar essa janela aqui. Deixa eu ver se tem jeito de dar um zoom aqui com vocês. Beleza. Então aqui eu quero a média. Média. Vou escrever a média aqui embaixo. Então isso aqui vai ser igual a média, que deve ser esse cara aqui. Aí eu vou ter que falar quem que é. É desse cara aqui até o último. Que é a média desse pessoal. Fecha. Enter. Então a média é essa. 1,755. Né? Eu fiz o quê? Somei todo mundo, dividi por 30. Né? Então se eu fizer a mesma coisa, né? Fazer igual a soma dessa galera toda aqui. E dividir por 30, que são 30 valores, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor. Considere que deu o mesmo valor. Então essa é a média, né? Aí eu quero calcular o desvio, aquele desvio médio. Para calcular o desvio médio, eu preciso fazer isso aqui. Ó. O desvio médio vai ser igual à soma, né, do valor absoluto do módulo, né, desse cara aqui menos esse cara aqui. Não, peraí, não vou apagar isso aqui. Vou fazer desse jeito. Primeiro eu vou pegar o valor absoluto desse menos esse. Depois eu somo todo mundo. Então vai ser igual
ABS desse cara aqui menos esse cara aqui. Como esse cara aqui eu não vou descer, né, a coluna B2, eu não vou mexer nela, vai ser sempre o B2, eu vou colocar um cifrão aqui para travar ele, tá? Então, o A1, ele está livre, né, eu vou arrastar para baixo, ele vai arrastar, e o B2 ele vai travar sempre no B2. Então, deu isso aqui, eu vou arrastar até lá na 30. Então vocês podem ver, ó, que eu clicar em qualquer um aqui, ó, o B2 está fixo, né? Muda só o A. Nossa, eu fiz porcaria aqui. Clicar fora aqui, arrastar de novo. Agora, quer dizer, esse aqui são a diferença, né? Do módulo da medida menos a média. Agora eu tenho que somar tudo e dividir pelo número de medidas. Então, isso aqui é o desvio, como é que ele chama? Desvio médio. Médio. Então, o desvio médio vai ser igual à soma dessa galera aqui, né, do C1 até o C30, dividido por 30. Então, quer dizer, o desvio médio é 0,05067 e a média 1,755. E o desvio padrão? O DESV-PAD. O desvio padrão ele faz automaticamente. Então isso aqui vai ser igual ao DESV-PAD. Aí vocês visualizam aqui, não sei se está dando para ver, DESV-PAD-A e DESV-PAD-P, né? Vocês utilizam sempre o da amostra, DESV-PAD-A. Nossa, cliquei nisso. DESV-PAD.A, né? Da minha amostra, que é o A1 até o A30. Fecha, esse é o desvio padrão. Então, tem a média, o desvio médio e o desvio padrão. Dá um pouquinho de diferença dos dois. No SciDavis, se eu copiar essa planilha aqui, ó, os 30 valores, ele faz para mim, ele faz bastante coisa. Por exemplo, eu posso clicar aqui e pedir estatística da coluna. Ele faz toda a estatística da coluna para mim. Eu clico aqui, ele fala o seguinte, ó, que são 30 linhas, a média é 1,756, o desvio padrão é 1,0070866, a variância é esse valor, o somatório é este valor, o maior valor é este, o menor valor é este, a posição do menor valor, a posição do maior valor e o número de valores. Então ele traz toda a estatística da coluna para mim, que é uma coisa interessante, né? Ele evita eu fazer um monte de conta. E ele também plota, né, um gráfico estatístico como vocês fizeram lá em aula. Então, voltando para a apresentação. Então, esse é o exemplo que a gente já fez, né? Deixa eu voltar para a apresentação. Então, você também tem medidas de posição da sua distribuição, né? Você pode falar se a sua distribuição ela é simétrica ou assimétrica com essas medidas de posição. Deixa eu pegar a caneta aqui novamente. Um dos valores, né, que você pode utilizar é chamado o score, né? Que ele dá, né, por essa expressãozinha aqui. Você testa valor por valor se ele está dentro de um certo score, né? Você pega o valor menos a média dos valores dividido pelo desvio padrão. E aí ele vai estar tantos por cento além da sua distribuição ou tantos por cento aquém da sua distribuição. E aí você verifica se esse valor é um erro na sua medida.
que você pode excluir esse valor da sua medida, né, melhorando a sua amostra, filtrando a sua amostra. Então pode ser uma ferramenta de filtragem da sua amostra de dados. Então, como eu falei, né, scores negativos, eles estão aquém da média, e scores positivos, eles estão além da média. Então, é uma medida interessante para você usar como filtro. Outra medida interessante são os quartis, né? Os quartis, você divide a sua amostra em 4 pedaços. E aí você verifica se há simetria nesses 4 pedaços. Como que você faz? Você ordena os seus dados, né, em ordem crescente. O primeiro quartil, né, vai ser referente a 1/4 da sua amostra, né, número de elementos dividido por 4. O segundo quartil é exatamente a mediana, é o valor do meio da sua amostra. E o terceiro quartil, né, é o 3/4 da sua amostra. Deixa eu ver se tem um exemplo numérico. Então, dado o exemplo aqui numérico, né, da amostra de alturas que a gente já trabalhou, né, são 30 valores. Se eu pegar, então, o segundo quartil, então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O quartil 2, ele vai ser esses dois valores dividido por 2. Esse é o segundo quartil. O primeiro quartil é essa primeira metade dividida por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse aqui, né, o que é 1. E o segundo quartil é essa metade dividido por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse valor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Esse é o terceiro quartil. Então você divide a sua amostra em 4 trechos. Q3. E aí, né, ali são os valores. Não, esse aqui é um exemplo, né? Vamos voltar aqui ao quartil. O que você faz com esse quartil? Se você multiplicá-los, deixa eu ver aqui. Isso. Se você subtraí-los, né, o Q3 menos o Q2 e der aproximadamente o valor do Q2 menos o Q1, isso quer dizer que a sua amostra ela é simétrica, né? Se esses valores forem muito distintos, a sua amostra é assimétrica. Aqui é uma sequência do exemplo que a gente estava vendo, né? Como vimos antes, né, a média aritmética da amostra de alturas é esse valor, né, com o desvio padrão esse. Qual que é o score, né, da altura 1,70 e o score da altura 1,87? Se a gente voltar lá atrás, né, o score ZI vai ser o XI menos a média dividido pelo desvio padrão, tá? Então, o score de 1,70 vai ser 1,70 menos a média 1,756 dividido por 0,07089. Fazendo essa conta, 1,70 menos 1,756 dividido por 0,07089, eu vou encontrar menos, aproximadamente, tá? 0,79. Se eu fizer o score para 1,87, vai ser 1,87 menos 1,756 dividido por 0,07089. Isso aqui vai ser 1,87 menos 1,756 dividido por 0,07089, que dá 1,61. Então, por exemplo, se eu rodo o meu algoritmo lá,
e peço ele para calcular o score, né, põe um programinha para calcular o score de cada medida e falo assim, ó, medida que fugir de score 1, deleta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, score 1,61, eu deletaria essa medida. Né? É um jeito de filtrar os meus dados experimentais. Então ali está calculado, eu fiz na calculadora, deu o mesmo valor. Deu. Os quartis, né? Então para essa amostra de 30 valores, né? A mediana ou o segundo quartil, né? É a média, né, das duas amostras por 15, né? Então a metade das 15 é o x8 e a outra metade dos próximos 15 é o x23. Então esses são os quartis. Então, se a distribuição é uma amostra simétrica, né, então Q2 menos Q1 é aproximadamente igual a Q3 menos Q2. E aqui alguns exercícios para a gente fazer junto. Deixa eu ver. Vamos fazer junto. E aí vocês trabalham no relatório. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou usar o Excel, tá joia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou usar o Excel por causa do cálculo do desvio médio. Então, vamos abrir um arquivo novo aqui. Arquivo novo em branco. E vou digitar esses valores. Então são 1,7, 3,4, 4,4, 4,7, 5,2, 5,3, eu errei aqui, 5,2, 5,6, 5,6 novamente, 5,9, 6,1, 6,2, 6,4, 6,6, 6,6, 6,8, 6,9, 7,2, 7,7, 7,9, 8,4, 8,6, 9,0, 9,0, 9,5, 10. Então são 25 notas. Então ele quer primeiro, faça uma tabela de frequências. Então são 25 valores. Raiz de 25 vai dar 5, né? Então meu N é igual a 5. Meu N é igual raiz de 25, vai dar 5. Beleza. O tamanho da classe vai ser igual ao maior valor, né, que está lá embaixo, o A25, que é esse valorzinho aqui, ó, 10, menos, aí tem que pôr igual o A25, menos o A1, né? Isso dividido pelo número de classes, que são 5. Então cada classe tem 1,66. Beleza? Então eu já vou fazer a tabela de classes aqui, ó. Vou falar classes, né? Então são 5 classes: classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Aqui o intervalo delas, intervalo
intervalo. Aqui vai ser a frequência absoluta. E aqui a frequência relativa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para caber a frequência. Beleza. O intervalo da classe. A primeira classe vai começar no 1,7, né? Então, 1,7 vai ser menor ou igual a um valor, que eu vou chamar de x, que vai ser menor ou igual, deixa eu dar um zoom aqui, não tem jeito, né? Que vai ser menor ou igual a 1,7 mais aquele valorzinho ali. Vou fazer essa conta aqui do lado. Vou chamar aqui de C1, C2, C3, C4, C4, só para ver onde que elas vão começar. C4 e C5. A primeira classe começa em 1,7. A segunda coisa é igual a esse aqui mais esse cara aqui. A esse aqui eu vou travar, que eu não quero que ele mexa. E eu arrasto do lado. Deu errado. F2. Ah, eu travei o lado errado. Eu não tenho que travar o... Vai, tá certo. Eu não tenho que travar o D. Eu tenho que travar o E. Vai. Deleta. 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 Ah, vou fazer na mão. Então essa aqui vai 3,36. Né? Esse é o máximo dessa. A segunda vai de 3,36, 3,36 até... Aí não tem esse igual aqui, porque já está na classe anterior. Isso aqui vai ser igual a 1,7 mais 3,36. 5,06. 5,06. Beleza. Esse aqui vai de 5,06, 5,06 até esse cara aqui, mais o 1,66. Esse aqui eu fiz errado. D. É 5,02. Até 6,68. E esse aqui vai de 6,68. 6,68 até esse cara aqui, mais o passo da classe. 8,34. 8,34. E esse aqui vai de 8,34
até 10. 8,34 até 10. Beleza. Então, pegando aqui a primeira classe, eu tenho um valor. A segunda, de 3,36 até 5,02. 1, 2, 3. 3 valores. A terceira, 5,02 até 6,68. Até aqui, ó. Então é do 5 até o 14. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 valores. Depois de 6,6, que é aqui, até 8,34. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. E de 8,34, aqui até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores. Beleza. Então aqui os 6 valores. Frequência relativa. Então, isso aqui tem que dar 25. Aqui dá 4, dá 25. Frequência relativa. Isso aqui é igual a esse cara dividido por 25 vezes 100. Então, isso aqui está em porcentagem. 4%. Então, tá aí. O primeiro tem 4%, o segundo 12%, o terceiro 40%, o quarto 20% e o quinto tem 24%. Então, essa é a tabela que ele pediu. Deixa eu colocar aqui preencher aqui na tabela. Beleza. Depois ele pede, passa uma tabela de frequência, calcule os valores de tendência central, ponto médio, moda, mediana e média aritmética. Então vamos lá. Vou calcular aqui embaixo. Vou chamar de PM para ponto médio. Então vou escrever por extenso. Ponto médio. Meu ponto médio vai ser igual. Eu vou pegar ponto médio. O maior valor, então é o A30, mais o menor valor, que é o A1, dividido por 2. Que dá isso. Tá errado. Um 1,7 mais 10 dividido por 2. Por que está dando errado? Mais não é 30. O 30 era outra amostra. É isso aí. Esse é o ponto médio. A moda. A moda, pessoal, é a classe mais frequente. É a média desses valores aqui, ó. Então a moda vai ser igual a 5,02 mais 6,68. Isso tudo dividido por 2. Dividido por 2. Essa é a moda. Depois ele quer, botando aqui, a mediana. Mediana. A mediana já tem uma função no Excel que faz isso, que é medir. Essa média aqui é a mediana.
med retorna a mediana. Então, por isso que deu diferente aquela hora. Então, a mediana, né, do A1 até o A25, que é 6,6. Depois, ele quer a média aritmética. A média, então, vai ser igual a média no Excel média, escreve média mesmo, do A1 até o A25, que dá isso. Então, esses são os valores, né? Ponto médio, moda, mediana e coisa. Vamos ver o que mais que ele quer. Ele quer os valores de dispersão, desvio médio e desvio padrão. O desvio padrão eu vou fazer direto aqui, porque ele já traz desvio padrão. Ele já traz na biblioteca dele. Então é desv pad A, é esse aqui. Eita. Desv pad ponto A da amostra, que é a 1 até a 25. Esse é o desvio padrão. E o desvio médio, eu vou precisar criar uma coluna aqui, né? Que eu vou chamar de módulo, né? Isso aqui é nota, da nota menos a média. Primeiro eu vou precisar calcular esse valor aqui. Módulo da nota menos a média. Então vai ser igual a ABS, né, o valor absoluto, da nota, menos a média, que é isso aqui, e aí fecha. Aí aqui eu vou fixar a média, né, a média vai com o cifrão aqui, porque eu não quero andar com ela. E aí eu arrasto para baixo. Eu vou até a linha 26. Isso. Porque eu peguei... Ah, tá certo. Que eu pulei uma linha aqui. Beleza. E aqui... Aí com aquilo ali eu calculo o desvio médio. É desvio médio que chama? Desvio médio. Desvio médio. Como que é o desvio médio? Vai ser igual a soma dos K, né? Vai ser do K2 até o K26 dividido por 25. Que dá isso. Então, tá resolvido tudo para essa média. Amostra de notas de uma turma. Olha que mudou de página. Isso. Aí depois tem uma amostra de pHs, uma amostra de ocorrências diárias de uma delegacia. Algumas perguntas. E como eu fiz o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro é igual. Aí eu gostaria de saber se vocês pegaram a ideia de usar um programa ou se vocês têm perguntas. Opa, o Sérgio perguntou. Caso tenha duas modas, eu faço duas médias da moda? Isso é complicado. Quer dizer, um gráfico com duas modas, a moda não é uma ferramenta legal para analisá-lo. Então aí você tem que trocar de ferramenta. A moda é interessante quando o gráfico tem uma única moda. Tranquilo? Ou, né, se você estiver observando, por exemplo, uma coisa que realmente tem que ter duas modas, né? Por exemplo, você está observando, sei lá, um sistema binário de célula num microscópio eletrônico de varredura. E aí você vai ter realmente duas modas. E aí você vai
dimensioná-las. Por exemplo, quando você vai calcular o tamanho de partícula, né, de um MeV, você tem partículas de um tamanho predominante e depois tem partículas de outro tamanho predominante. Talvez você tenha não um único material, mas dois materiais, né, tem duas fases, e aí cada moda representa um material. Eu compartilho sim, pode deixar, eu vou salvar aqui, que senão eu deleto. Só essa aqui que eu tinha escrito errado. Eu escrevi, isso aqui é de mediano. Aqui é média. Por isso que estava dando diferente. Eu vou salvar isso aqui. Área de trabalho. E a outra é essa aqui. Que eu vou salvar como. Eu já coloco lá no Siga para vocês, para você mexer à vontade. Mas isso lá no laboratório, a minha ideia é vocês fazerem e eu ir ajudando vocês, tá? Com o tempo. Pessoal, mais perguntas? Eu vou só interromper a gravação aqui.